Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 21. Eu espero que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. O tema de hoje é o nosso chamado e a lógica invertida. A gente vai pensar sobre esse tema baseado no verso 21, que nós vamos ler agora. Acompanhe-me nessa leitura. Verso 21 diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. A gente continua ainda na parte em que Pedro está escrevendo aos escravos, que são escravos cristãos. O que parece ser aqui uma contradição, porque quando alguém se converte a Cristo, ele se torna livre. Mas eu expliquei na pregação passada do que essa pessoa se torna livre. Quando ela se converte a Cristo, ela se torna livre dos seus pecados. Ou seja, o pecado não é mais o senhor dessa pessoa. O diabo não é mais o senhor dessa pessoa. O mundo não domina mais essa pessoa. Ela foi convertida a Cristo, então as amarras do pecado foram destruídas. Então essa pessoa está agora amarrada ao coração de Cristo. Eu falei na pregação passada como é bom ser escravo de Deus. Então, se isso te trouxe alguma curiosidade, não deixe de assistir a pregação de quarta-feira passada, que vai esclarecer um pouco sobre ser escravo de Deus e como isso é bom. Mas aqui o desafio de Pedro é aconselhar os cristãos que são escravos. A prova de que esses irmãos eram escravos é o verso 18, que diz assim: escravos. Então Pedro deixa bem claro para quem ele está escrevendo agora. Qual é o foco dele? Ele mudou o foco. Agora Pedro ele quer aconselhar um grupo de cristãos, ou a maioria dos cristãos aqui, quer aconselhar eles em como viver dentro de uma circunstância não favorável. Então é por isso que ele começa o verso 18 dizendo: escravos, sujeitem-se. A quem? Aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A gente já vê aqui, de cara, que esses irmãos eles foram convertidos a Cristo. E como eu falei na pregação passada, Cristo converteu as almas desses irmãos, mas não converteu as circunstâncias desses irmãos. Nem sempre Deus vai mudar a vida, ou seja, a alma da pessoa, na verdade, converter a alma da pessoa e mudar as circunstâncias dessa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes essas pessoas vão se converter a Cristo e continuar vivendo no mesmo contexto em que estavam antes. Né? Como aqui, eles eram escravos, se converteram a Cristo e continuaram como escravos. Pedro não era nenhum pregador lunático. Pedro não era nenhum pregador que inventa coisas ou que inventa planos de Deus na vida das pessoas. Pedro não estava aqui com a missão de decretar a liberdade deles. Pedro não estava aqui dizendo: eu declaro pelo poder da minha palavra, eu determino pelo poder da minha palavra que vocês sejam livres dos seus senhores. Porque eles eram de fato propriedades desses homens, dos senhores deles. Escravo é ser propriedade de outro. Então Pedro não estava aqui determinando e declarando a liberdade deles. Pedro sabia que Cristo em várias e várias pessoas converte a alma, mas não muda a vida comum dessas pessoas. Qual era a vida comum naquela época? Qual era a vida comum deles? Serem escravos. Então Pedro sabia disso, e a missão de Pedro não era declarar e determinar nada ali. Ele era um apóstolo, mas ele era um apóstolo sábio, que conhecia também a vontade do seu Senhor. Qual era a missão de Pedro ali? Aconselhar aquelas almas a como viver dentro de uma circunstância desfavorável, dentro de uma circunstância talvez ruim, porque eles tinham senhores que eram maus, e Pedro deixa isso bem claro. Então agora Pedro ele precisa aconselhar e encorajar esses irmãos a viverem o evangelho, a viverem o cristianismo dentro dessa circunstância ruim, dentro dessa circunstância como escravos.
Isso aqui é muito importante. Como dizer para esses irmãos aqui, isso é muito importante porque Pedro também, ele não faz esses irmãos sonharem com a liberdade. Ele não incita aqui nada em relação à liberdade desses irmãos, mas ele quer orientar e encorajar esses irmãos dentro do sofrimento, dentro de uma situação adversa, dentro de um contexto que a gente nem sonha em viver. Então essa é a missão do apóstolo. Como aqui tentar alimentar dentro desses irmãos que são escravos, eles são cristãos, mas são escravos, como alimentar neles aqui qualquer sonho. Como tentar alimentar neles o sonho de talvez serem os melhores cristãos no sentido de os mais famosos cristãos daquela época. Como alimentar neles o sonho de que eles seriam talvez os melhores pregadores daquela época ou aqueles cristãos que iriam ficar no holofote, cristãos que a multidão iria seguir eles. Como alimentar isso neles? Se eles são escravos, se eles continuam dentro da mesma vida que vivia antes, não uma vida de pecado, mas uma vida de escravidão. Eles eram cristãos, eles serviam a Cristo, porém eles tinham uma vida comum, como muitos cristãos hoje em dia. Será que quando a gente medita nesses textos aqui, a gente continua alimentando em nossos corações que seremos cristãos importantes dentro da cristandade, que nós seremos cristãos fabulosos, que venderemos milhares de livros ou que seremos os melhores pregadores? Qual é o nosso chamado? Qual é o chamado desses irmãos aqui? Pedro precisa encorajar eles e Pedro vai dizer qual é o chamado deles aqui. E o chamado deles aqui não é para ser o maior pregador da geração. O chamado deles aqui é outro chamado. É como seguir os passos de Cristo dentro das circunstâncias deles. Dentro da vida em que eles continuam levando e provavelmente vão levar até a morte. Como seguir os passos de Cristo onde você está. Como? Então, é dentro desse contexto aqui que Pedro vai dizer para eles, no verso 21, para isso vocês foram chamados. Olha os chamados desses irmãos aqui. Para isso vocês foram chamados. É o que ele disse na parte B do verso 20. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Aí ele entra no verso 21. Para isso vocês foram chamados. Alguns estudiosos, quando meditaram nesse texto aqui, pensaram o seguinte, que esse texto não fala de um chamado ao sofrimento. Não é um chamado ao sofrimento, mas um chamado em como praticar o bem em meio ao sofrimento. Esse é o chamado para os cristãos que eram escravos. Esse é o chamado também para a gente. A como viver o bem ou como praticar o bem estando em sofrimento, estando numa situação desfavorável. Esse é o chamado. Sabendo que ele vai usar Cristo como exemplo, no verso 23, é o que nós vamos pregar na quarta-feira. Quando ele diz sobre Cristo, né? Quando insultado não revidava. Ou seja, estando numa situação de sofrimento, de insulto, numa situação difícil, ele não revidava. Então ele praticava o bem, ele fazia o bem em meio à maldade de outros, em meio a um contexto difícil, ele praticava o bem. Então é por isso que alguns teólogos, dentro dessa passagem aqui, entenderam que o chamado de Pedro para esses cristãos, ou na verdade o chamado de Cristo para esses cristãos, não era um chamado ao sofrimento, mas era um chamado a fazer o bem dentro do sofrimento. Esse é o chamado do cristão. Esse é o chamado do cristão. Então você já pensou nisso? Tem um texto aqui que eu gosto muito, que é o texto de Efésios, no capítulo 4, que aqui já vai falar sobre a vocação dos cristãos. E Paulo diz assim no verso 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual era a vocação deles aqui? Qual era a vocação que Paulo está dizendo que os cristãos têm? Sejam completamente humildes, sejam dóceis. E aqui, dentro de uma vida comum, como era a vida da escravidão naquela época, ser cristão e escravo ao mesmo tempo, como ser um bom cristão dentro dessas circunstâncias aqui? Pratique o bem, esse é o chamado. Mesmo dentro dessa situação difícil, a vocação é seja humilde, sejam completamente dóceis aqui. Então, uma lição que a gente aprende aqui é, ainda que você não seja um vendedor de livro, um best-seller, um grande vendedor de livro, um grande escritor, ainda que você não seja um grande intelectual na cristandade, talvez você não vai ser um grande intelectual. Eu sei que Cristo chama alguns para serem, sim, na linguagem humana, né, para brilhar. Eu sei que todo cristão brilha no mundo, todo cristão brilha. Mas numa linguagem humana, eu sei que alguns serão chamados para brilhar. Alguns serão chamados e serão conhecidos no mundo inteiro por serem grandes intelectuais, por serem grandes pregadores também. Mas eu quero falar para vocês, eu quero encorajar vocês, como Pedro fez com esses irmãos aqui, como aconselhar, como encorajar cristãos que vivem uma vida comum e continuarão vivendo uma vida comum. Qual é o chamado desses irmãos? Porque quando os crentes pensam em chamado, eles pensam o quê? O meu chamado é ser o melhor cantor do Brasil, o melhor cantor gospel. Quando o crente pensa em chamado, é nisso que eles pensam. Né? Qual é o meu chamado? O meu chamado é ser um grande evangelista como os do passado foram, né? Como grandes homens do passado, né? Como David Brainerd, como outros, né? Foram. Esse é o meu chamado. O meu chamado é ser um missionário que vai ganhar 1 milhão de almas. Então, quando o crente pensa no chamado, ele tende a pensar em coisas grandes. Né? Vou escrever livros, vou salvar famílias. Vou ser o maior palestrante sobre famílias na cristandade. Quando o cristão pensa sobre o chamado, ele pensa nisso. Mas eu quero encorajar vocês aqui. Vocês que provavelmente morrerão dentro de uma vida comum. Porque você é mais um daqueles que Cristo salvou a alma, mas não salvou as circunstâncias. Quando eu falo circunstâncias aqui, eu estou falando do seu contexto de vida, tá? O seu emprego comum, a sua vida comum, o seu casamento comum, a sua igreja comum, o seu pastor comum. Entende? Então, Cristo salvou a sua alma, mas não tirou de uma circunstância simples. Ele salvou a sua alma, mas não te deu uma vida abastada. Ele continuou te dando uma vida simples. Ou, na verdade, ele te deixou numa vida simples. Então, o meu encorajamento a você é o seguinte. Siga o conselho de Pedro e o conselho de Paulo. Né? O chamado de Pedro aqui é: pratique o bem, mesmo sendo escravo. Siga os passos de Cristo, mesmo sendo escravo. Pratique o bem, mesmo estando numa situação difícil, adversa. E o conselho de Paulo é o seguinte, a orientação de Paulo, a vocação de vocês é: sejam completamente humildes e dóceis. Então, o encorajamento que eu tenho para você, cristão comum, o meu encorajamento é esse. Se você for um cristão, ainda que ninguém te conheça, ainda que você não seja famoso, mas você é humilde, você é dócil, você consegue fazer o bem ainda que sofrendo, eu quero dizer para você, você é um exemplo de cristão. Porque a gente tende a pensar que exemplo de cristão é somente Charles Spurgeon. A gente tende a pensar que exemplo de cristão é somente Martinho Lutero, somente Agostinho de Hipona. A gente tende a pensar que só esses caras são exemplos. Não! Se você é um cristão e você é humilde, e você é dócil, como Paulo disse em Efésios 4, você continua mantendo o vínculo da paz entre os irmãos, você faz o possível para não quebrar a paz entre os irmãos. Se você ouve o que Pedro está dizendo aqui, que o chamado, que vocês foram chamados para isso, né? Para sofrerem praticando o bem, ou praticarem o bem ainda que sofrendo. Se você faz isso, eu quero dizer para você, você tem feito o que Cristo fez. Lembra a palavra de Cristo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Cristo disse isso. Eu sou manso e humilde de coração. Então, ainda que você não seja Charles Spurgeon, mas se você tem praticado a humildade, se você tem praticado a mansidão por Cristo, sendo um cristão, você é um dos maiores exemplos do cristianismo, na cristandade. Você é um dos maiores exemplos. Se você tem vivido uma vida comum, e dentro dessa vida comum, que talvez não seja boa, mas você tem feito bem, ou se você tem sido insultado por praticar o bem, você é um grande exemplo de cristão. Deus está vendo você, Ele está olhando você. Isso é um encorajamento para a gente. Talvez uma oração muito importante para a gente seja esta: Senhor, livra minha alma das vaidades. Porque a gente sempre quer ser o maioral. A gente sempre quer brilhar. Sempre quer ser o melhor. E talvez a gente não vai brilhar. Talvez a gente não vai ser esse grande cristão que todos vejam e todos idolatram, né? Se é que existe um bom sentido para essa palavra. Talvez a gente nunca seja assim. Eu acho que essas coisas a gente tem que deixar para Deus, deixar faça da minha vida o que o Senhor quiser. Mas a maioria da gente vai viver uma vida comum e o nosso desafio vai ser cristão dentro de uma vida normal. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Então esse é o meu encorajamento para você. E quando você olha para isso aqui, você diz assim, mas essa vida comum também é difícil, né? Como praticar o bem estando em sofrimento? É por isso que eu falo aqui sobre a lógica invertida, né? O nosso chamado e a lógica invertida. O que seria essa lógica invertida? Dentro dos ensinamentos de Pedro aqui. Vocês compreendem que não é normal alguém aconselhar você a praticar o bem e a honrar até mesmo um senhor que é maligno, como Pedro fez aqui? Eles eram escravos e deveriam honrar até os seus senhores que eram maus e não somente os bons. Vocês entendem que Pedro está dizendo aqui, na parte C do verso 20, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de bem. Peraí, suportar o sofrimento fazendo bem, eu faço bem, ainda tenho que sofrer. Vocês entendem que isso aqui está fora do padrão do mundo? É por isso que eu chamo isso de uma lógica invertida. Como Cristo disse, né? Como Cristo fez, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Como assim? O que o mundo ensina? Qual é a ideia mundana aqui? Não, se o meu inimigo estiver morrendo de fome, que ele morra. Essa é a lógica natural dessa vida. Natural mesmo, por causa da natureza caída. Essa é a lógica desse mundo. Mas a lógica que Cristo traz, que é a lógica do reino dele, é a lógica invertida. É a lógica que vai te ensinar, não deixe o seu inimigo morrer de fome. É a lógica que vai te ensinar, honre o seu patrão mau. Honre o seu senhor que é mau, o seu senhor. No caso aqui, o senhor de escravo, honre ele. Você diz assim, Deus parece que está brincando com a gente, porque isso não é possível. Como eu posso ser cristão e agir assim? Não é possível isso. Não é possível seguir a lógica invertida de Cristo. Não é possível. Mas eu quero mostrar para vocês que Cristo ele não é aquele tipo de senhor. Porque alguns estudiosos até falam sobre isso, né? Que na verdade os senhores de escravos faziam com que os escravos sofressem para que eles não sofressem. Então os escravos sofriam no lugar dos seus senhores. Isso aqui alguns estudiosos dizem que é maravilhoso e que é muito bonito. Porque quem fazia o trabalho sujo eram os escravos, não eram os senhores. Então os escravos sofriam no lugar dos seus senhores. Eles que limpavam as fezes dos animais. Eles que limpavam o chão sujo. Eles que capinavam um quintal. Eles que faziam esse trabalho sujo. Eles suavam para os seus senhores não suarem. Então, o que esses teólogos examinando isso, eles acharam uma graça e uma maravilha tão grande. Porque o Senhor que é Cristo, ele inverteu essa lógica. Ele inverteu isso. É por isso que é a lógica invertida. Porque quando Cristo ele veio ao mundo, o que ele fez? Ele não fez os seus escravos, os seus servos sofrerem no lugar dele. A lógica foi de fato invertida nele. Ele sofreu pelos seus escravos. Ele sofreu pelos seus servos. Ele morreu na cruz pelos seus. E não somente o sofrimento na cruz, mas uma vida de sofrimento. Ele fez tudo isso pelos seus. Se tivesse que esfregar o chão sujo, quem esfregava era Cristo.
Se tivesse que limpar os pés sujos, quem limpava era o Cristo. Ele sofreu no lugar dos seus. E é isso que Pedro apresenta aqui no verso 21. Ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Então, não é que Deus está brincando com a gente, nos dando algo que é totalmente difícil de fazer. Não é que Deus está brincando com a gente, olha só, vocês vão seguir uma outra lógica aqui. Vocês vão seguir uma outra lógica. Tá? Então, se vocês apanharem aqui por causa de Cristo, vocês não vão revidar. Entende? Se vocês perceberem que o seu inimigo tiver com frio, vocês vão cobrir os seus inimigos. Com sede, com fome. Né? Ele não está brincando com a gente, porque ele assumiu essa lógica. Quando ele veio no mundo, ele foi o principal proponente dessa lógica. Ele agiu assim. Ele fez assim nesse mundo caído. Então, Cristo, ele não apenas mandou a gente fazer, ele fez tudo isso, ele passou por tudo isso, e depois que ele peregrinou a nossa peregrinação, ele está dizendo, vem, eu passei por aí, eu sofri no lugar de vocês. Ele é o único Senhor que sofreu no lugar dos seus servos. Nenhum Senhor sofre no lugar dos seus servos. Ele fez isso. Ele pagou pelos pecados de todos os seus servos, inclusive dos seus servos no Antigo Testamento. Ele sofreu por Abraão, ele sofreu por Moisés, ele sofreu por Samuel, que parecia ser um homem irrepreensível, mas ele pagou pelos pecados de Samuel. Ele sofreu por Pedro, por João, por todos nós. Ele sofreu pelos seus servos. Então, essa lógica invertida, ela foi feita por Cristo, porque na verdade isso é o reino da luz invadindo o reino das trevas. É assim que deve ser feito. Como foi essa lógica em Cristo nesse mundo? A gente percebe que, como eu disse no início, né, é um chamado a praticar o bem em meio ao sofrimento. Como foi o sofrimento de Cristo? É aqui só para citar alguns, né, no momento principal dele, nos sofrimentos principais de Cristo. Assim que ele estava sendo preso ali, ele conseguiu tirar a bondade dele em meio ao sofrimento. Assim que os soldados vieram prender ele, quando Pedro arrancou a orelha de Malco, ele conseguiu tirar a bondade, dele saiu virtude em meio ao sofrimento. Porque aquilo era ele, aquilo era o caráter dele. Não é? Como eu disse na pregação passada, quando Cristo vive em Paulo, quando Cristo vive nos cristãos, ele de fato vive nos cristãos. Os cristãos, eles continuam sendo falhos, eu sei, mas nessas horas eles conseguem ver o Cristo neles. Entende? Então o que aconteceu ali? Ele, dentro desse sofrimento, ele continuou praticando o bem. Ele pegou a orelha do Malco e colocou no lugar. Né? Então ele conseguiu tirar isso, sabendo que aqueles homens estavam ali para fazer o mal a ele. A gente sabe que depois dessa cena, ele estava sendo levado preso. Pedro seguia de longe ele. Então Pedro estava seguindo a Cristo e negando ele. Negou Cristo 3 vezes. E enquanto Pedro seguia de longe, a Bíblia fala que Jesus, depois que Pedro negou a 3ª vez, ele olhou para Pedro. Dentro do sofrimento, ele conseguiu ainda ter um olhar para Pedro, um olhar de misericórdia, que a Bíblia fala que naquele olhar ali, Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. E Pedro chorou amargamente depois que Jesus olhou para ele. Em meio àquele sofrimento, Jesus sofrendo, sendo preso ali, ele ainda conseguiu tirar um olhar para o seu discípulo. A gente vê Cristo pendurado na cruz, num grande sofrimento ali. Um sofrimento, o lugar onde parecia que não tinha mais como ele fazer o bem, entende? Não tinha mais como. Eu estou citando Jesus como exemplo, porque quem citou Jesus como exemplo aqui para encorajar os escravos foi Pedro. É o que ele disse, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. É por isso que eu estou citando os exemplos de Jesus em meio ao sofrimento. Pensa comigo, ele estava na cruz ali. Pensa comigo. Ele estava preso na cruz, no lugar onde não tinha mais como praticar o bem. E mesmo assim, ele era tão tomado pelo bem, que o bem transborda nele, mesmo ele estando pendurado e preso, acorrentado numa cruz. Acorrentado é uma maneira de dizer, ele estava pregado, é óbvio. Estava preso, acorrentado ali naquela cruz, sem poder fazer nada. Ou seja, com os braços presos, com os pés presos. Isso não foi o suficiente para prender a bondade de Cristo. Ele continuou praticando a bondade dele, ainda que preso numa cruz.
No ambiente em que você olha e diga ali não tem mais como ele atuar. Porque ele atuou livremente em toda a vida dele, fazendo a bondade, libertando as pessoas, curando. Mas na cruz, como ele vai tirar a bondade em meio ao sofrimento naquela cruz? A gente percebe que ele tirou ali a bondade quando aquele ladrão da cruz disse para ele, tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali em meio ao sofrimento, ele continuou tendo palavra de graça, ele continuou tendo bondade, exalando graça e bondade. Foi quando ele tirou força o suficiente para dizer para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não estava ali amargurado. Ele poderia muito bem dizer, que paraíso? Você vai falar de paraíso em meio ao inferno que eu estou vivendo nessa cruz? Mas por isso que Pedro cita ele, porque enquanto Cristo vivia o inferno na cruz, ele estava fazendo com que aquele ladrão vivesse o céu. Nas palavras dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dentro do sofrimento, ele continua praticando o bem. E o ápice ali é pendurado na cruz. Ele ainda continua, ele ainda consegue interceder dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Em meio ao sofrimento naquela cruz, ele ainda consegue interceder, pedindo perdão por aqueles que estavam crucificando ele, por aqueles que estavam cometendo maldade contra ele mesmo. É por isso que Pedro cita Cristo como exemplo. Aquele que conseguia tirar o bem dentro do mal. Então, o que seria agora esses irmãos vivendo na escravidão perto do que Cristo passou? Eles olhariam para Cristo e talvez encontrariam ali encorajamento para poder seguir o que Pedro está orientando eles. Eles olhariam para Cristo e pensariam, eu conseguirei viver o bem mesmo sendo escravo. Essa foi a maneira que Pedro conseguiu encontrar para encorajar as pessoas e orientar as pessoas dentro de uma circunstância que o próprio Pedro não consegue tirá-lo de lá. Esse é o desafio do conselheiro. Às vezes o conselheiro ele não vai conseguir tirar as pessoas de dentro da adversidade, mas ele vai ter que encorajar essas pessoas a viverem dentro desse ambiente de forma digna, né? E trazer esperança para essas pessoas no Evangelho dentro do ambiente da adversidade, usando o próprio Cristo como exemplo. É isso que Pedro fez aqui. Alguns irmãos podem dizer assim, eu sei que as pessoas dizem, né? Não use Cristo como exemplo. Cristo não vale como exemplo. Cristo não vale como exemplo. Ou seja, eles negam toda a vida de Cristo como se aquilo ali não valesse de nada para a gente. Cristo não vale como exemplo e o que a gente ouve é Cristo era outro patamar. Ele não serve como exemplo para mim porque ele era Deus, então não use ele como exemplo. Presta atenção, quando a gente usa Cristo como exemplo, não é que a gente está querendo dizer que você vai ser Cristo, ou que você vai ser perfeito e sem pecado como ele. Não é isso. A gente usa Cristo como exemplo porque a gente sabe pelas Escrituras, pela história da igreja, que tem como você agir em várias situações como Cristo agiu. Entende? Você nunca reparou isso na sua vida? Que às vezes vem uma força do Espírito em você e que você consegue perceber, nossa, agora eu agi como Cristo. Sendo alguém que te caluniou e você não caluniou de volta. Né? Você teve vontade de amaldiçoar alguém e você travou ali e ao invés de fazer isso, você respirou fundo e não fez isso. Você foi perseguido na sua família por pregar o Evangelho. Tudo isso Cristo viveu e você está vivendo. Talvez você não consiga enxergar, mas você está passando pelo que Cristo passou. Você está seguindo o exemplo dele. E às vezes sem saber, entende? Então, alguns irmãos quando falam isso, eles estão errando. Não use Cristo como exemplo. E é claro, a gente tem outros exemplos também. Já que você se incomoda com o exemplo de Cristo, o que dizer de Estevão, que estava sendo apedrejado, estava morrendo? E qual foi a oração de Estevão? Olha Atos capítulo 8. Olha o que Estevão disse aqui. Capítulo 7, né, no verso 59. Olha, Estevão não era Cristo. Olha o que ele diz. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão fez praticamente a mesma oração que Jesus fez na cruz. E Estevão não era Cristo. Nesse momento aqui, o Cristo viveu em Estevão.
né? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Nesse momento, o Espírito fortaleceu Estevão para que ele imitasse a Cristo, intercedesse por aqueles que faziam mal a ele. Aí você pode dizer, não, mas Estevão está na Bíblia, não cita exemplo que está na Bíblia. Tem pessoa para tudo, irmão, tem pessoa que vai questionar tudo, né? Mas Estevão era homem como a gente. Tiago chega a dizer que o próprio Elias era homem segundo as mesmas paixões que a gente. Elias teve medo, Elias quis morrer, Elias passou um monte de problema. Entende? Então eles são exemplos, sim. Esses homens na Bíblia eram meros homens. Eram meros homens. Então, aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, num livro, né, do teólogo chamado Franklin Ferreira, que é o livro Servos de Deus. É um livro que vai falar sobre vários homens de Deus que andaram nesse mundo. E um que eu quero apresentar para vocês aqui é John Hus, que viveu mais ou menos 100 anos antes de Lutero. Né? John Hus, ele foi contra o papado, ele falou contra o papado, ele falou contra as indulgências, a língua embolou aqui, as indulgências, ele pregou a palavra do Senhor para os humildes, ele ensinou a Bíblia para as pessoas humildes, ele foi perseguido por causa dessas coisas, foi acusado de herege, não deixaram ele se defender, pediram para que ele se retratasse do mal que ele tinha ensinado. Ele disse, eu não posso me retratar porque vocês estão me acusando de algo que eu nem falei, que eu nem ensinei. Mas eles não deixavam John Hus fazer a defesa dele. Né? Então ele não se retratou e eles queimaram John Hus por isso. Então, uma das partes desse livro aqui, o Franklin diz assim, por fim, em 6 de julho de 1415, Hus foi levado para a Catedral de Constança. Ali, depois de um sermão sobre a teimosia dos hereges, ele foi vestido de sacerdote e recebeu o cálice, apenas para logo em seguida lhe arrebatarem ambos, em sinal de que estava perdendo suas ordens sacerdotais. Depois cortaram seu cabelo, para estragar a tonsura. Por último, lhe colocaram na cabeça uma coroa de papel decorada com diabinhos e o enviaram para a fogueira. A caminho do suplício, Hus teve de passar por uma pira onde seus livros estavam sendo queimados. Isso a Igreja Católica fazendo a John Hus. Colocaram uma coroa cheia de diabinhos na cabeça dele. Ele riu e disse aos presentes para não crerem nas mentiras que circulavam a seu respeito. O marechal do Império, Von Pappenheim, na presença do eleitor palatino Luís III, pediu-lhe mais uma vez que se retratasse, mas novamente ele negou com firmeza: Deus é minha testemunha, que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei exceto com a única intenção de ganhar os homens, se possível, dos seus pecados. Por fim, ele orou dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte, morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. John Hus não está na Bíblia. É mais um exemplo de alguém que conseguiu praticar o bem em meio ao sofrimento. De alguém que conseguiu entender qual era o chamado dele ali. E qual é o chamado de Pedro para esses escravos? Qual é o chamado de Pedro para eles? Eles foram chamados a suportarem o sofrimento por terem feito o bem e continuarem praticando o bem em meio ao sofrimento. E o exemplo de Pedro foi Cristo, que era insultado e não revidava. Ele sofria, mas não deixava de praticar o bem. E lembre-se de todos os exemplos que eu dei de Cristo aqui na cruz, como ele conseguia tirar a virtude em meio à adversidade. É um grande desafio para a gente. E eu peço que o Espírito Santo nos dê essa força de poder agir como Cristo agia dentro das dificuldades da nossa vida. Que Deus abençoe você, sabendo que irmãos simples na nossa caminhada, na nossa peregrinação, conseguiram fazer essas coisas. E o Deus que habita em você ajuda você também a fazer tudo isso. Então, que essa carta de Pedro continue nos abençoando, que essas pregações sejam bálsamo para a sua alma, que seja remédio para o seu coração e te incentive na caminhada cristã. Que o nosso desejo seja esse, praticar o bem, ser humilde
e ser dócil, independente do ambiente que a gente está, se é um ambiente de adversidade ou se é um ambiente de bonança. Mas que a gente continue com a vocação que Paulo pediu que a gente tivesse e com o chamado que Pedro disse que a gente tem que ter. Pratique o bem, seja humilde, e você vai ser o maior exemplo de cristão desse mundo, porque você vai estar praticando a lógica invertida, que é a lógica contrária desse mundo. Que Deus abençoe sua vida, meus irmãos, sua vida, meu irmão. Que Ele te dê graça para que você consiga trilhar essa peregrinação até o fim e que a gente se encontre na chegada, no fim do caminho. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém.